Abram lá em Romanos capítulo 8, irmãos. Romanos capítulo 8. Se vocês estiverem com calor, pode ligar o ventilador, tá? Não? Não? Então tá bom. Então tá bom. É que eu vi irmãs se abanando. Então, alguns talvez estejam com calor. Eu confesso que estou um pouquinho, mas dá para passar. Eu digo isso por vocês mesmo, tá? Visando o bem-estar. Aí eu procuro falar um pouquinho mais alto para abafar o ventilador, e não o contrário. Que capítulo diz para vocês? Não, desculpa, 13. É o versículo 8. Capítulo 13 de Romanos. Vire algumas páginas aí. É o versículo 8, irmãos. Nós vamos fazer a leitura aqui. Todos lá? Então vamos ler. Diz assim, nesse trecho da carta, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Porque quem ama os outros cumpriu a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. E se há algum outro mandamento, nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. E isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é avançada e o dia está próximo. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente, como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja. Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Então, até aqui a nossa leitura, esse trecho final do capítulo 13 de Romanos. Pelo início desse trecho aqui, eu fui levado a pensar um pouquinho sobre uma palavra em particular que ele usa aqui. Ele parece até não estar falando mais dela nos outros, no transcorrer dos versículos aqui, mas nós vamos verificar que, de certa forma, está sim. Ele fala aqui de dívida. Não deva nada a ninguém, a não ser o quê? O amor, com que vos ameis uns aos outros. Então, irmãos, eu fui levado a pensar, sim, sobre a nossa dívida. A dívida do crente. O homem tem uma imensa dívida para com Deus. Uma dívida impagável, vamos dizer assim, para nós. Nossas condições não permitem que nós possamos pagar essa dívida, né? Existe um grande erro de considerar que quando alguém faz uma ou várias boas obras, que de certa forma ele consegue então pagar dívidas que ele tem para com Deus pelos pecados, pelas más obras que ele cometeu. Isso não é certo. Quando nós fazemos uma boa obra, quando fazemos a coisa certa, não fizemos mais do que devíamos, né? Como, irmão?
Isso, é nossa obrigação. Nós não fizemos nada além do que nós deveríamos fazer. Então, as nossas boas obras não pagam nenhuma dívida. Mas, pela graça de Deus, o que nós podemos dizer é que, no que diz respeito a Deus propriamente dito, nós que estamos em Cristo, nós já não devemos mais nada. Amém? Não há mais dívida. A nossa relação direta com Deus, nesse aspecto, está resolvida. É o que a Bíblia ensina para a gente. Então, deixem marcado aqui Romanos 13, que a gente vai voltar logo para ele, mas vamos dar uma olhadinha no que Paulo escreveu lá aos Colossenses, no capítulo 2. Capítulo 2 de Colossenses, versículos 13 e 14. Aqui Paulo trata da condição humana para com Deus exatamente nesses termos. Ele diz: quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele. Fazendo o quê? Isso, perdoando-vos. Destaque aqui para todas as vossas ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Então, Paulo fala aqui aos Colossenses sobre uma dívida que o homem tem mesmo com Deus, certo? Mas ele diz aqui, nós estávamos assim por conta dos nossos pecados. Quando vós estáveis mortos nos pecados. A palavra morto aqui quer dizer mesmo aquela condição de estarmos separados de Deus, mortos espiritualmente. Ele diz, quando vocês estavam naquela condição, sem Deus, separados dele, mortos espiritualmente, não havia comunhão entre a sua alma, seu espírito e Deus. Você estava numa relação sem solução, uma situação não resolvida com Deus, mas quando ele vos vivificou, isso, quando nos é dado o Espírito Santo de Deus, vamos lembrar que quais são os papéis do Espírito Santo na nossa vida. Nós somos vivificados, ou seja, regenerados, aqui é o sentido disso, nascemos de novo, por consequência da ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Por quê? Nós ouvimos a palavra, nós ouvimos o Evangelho de Jesus Cristo, mas isso qualquer um pode ouvir. Mas o que faz a diferença? O que faz a diferença é quando nós somos vivificados, ou seja, o que foi dito pelo próprio Senhor Jesus. O Espírito que nos é dado, ele vem nos ensinar as coisas. E é ele que vem para nos convencer do quê? Do nosso pecado. O Espírito Santo usa da palavra de Deus, ele usa do Evangelho para nos convencer do nosso pecado. Ele nos faz ver a nossa condição de devedores. E ele mesmo nos faz conhecer a solução, as boas novas
E isso é que é evangelho, né? Evangelho, a palavra evangelho quer dizer isso. Boas notícias, boas novas. As boas novas de perdão. A boa notícia de que a nossa dívida pode ser paga. Na verdade, Jesus efetuou isso lá na cruz. E é disso que Paulo fala aos Colossenses. Ele riscou aquela cédula que havia contra nós, aquela acusação, aquela dívida. Ele riscou, quer dizer, ele quitou, anulou. Ela já não tem mais valor. Essa dívida já não existe mais. Porque, como eu fiz questão de enfatizar aqui com vocês, no final do versículo 13, ele não nos perdoou algumas ofensas, mas ele nos perdoou todas. Passadas, presentes e as futuras também. Todas. Aqueles pequenos pecados e os grandes também. Não existe pecado que não possa ser perdoado por Jesus. Ele mesmo diz, a não ser a blasfêmia contra o Espírito Santo. A rejeição ao Espírito Santo. Olha, o que Deus opera em nós nos dá pleno perdão. E uma vez perdoados, o que acontece? Nós já não devemos mais nada. Outro dia nós pregamos sobre a nossa liberdade. Eu enfatizei, liberdade não quer dizer que nós somos livres para pecar. Isso é libertinagem. Mas nós somos livres porque não somos mais escravos. E isso deve fazer de nós pessoas satisfeitas, alegres. A liberdade é algo difícil de conseguir. Ela custa caro, mas Jesus pagou o preço. E aqui fala justamente sobre isso. Ele nos concedeu o perdão de todos os nossos pecados. Ele nos deu liberdade. Ele nos deu perdão. Nós temos uma condição com Deus. Aquele que está em Cristo de verdade, ele pode dizer, pela graça e misericórdia de Deus, eu não devo mais nada. Não porque eu sou bom ou porque eu paguei a minha dívida, mas sim porque eu tenho a certeza de que o próprio Filho de Deus veio e pagou a minha dívida. Que situação gloriosa é essa que o crente tem. A gente vai amarrando uma coisa na outra. Isso é aquele descanso verdadeiro que a gente tem visto no estudo em Hebreus. Nós repousamos. Eu não preciso fazer mais nada. Até porque tudo que eu fizesse seria em vão. Os homens que lutam para pagar a sua dívida para com Deus, eles estão, como se diz, não, uma frase, correndo atrás do próprio rabo. Já viu cachorro quando começa com isso? Ele fica correndo atrás do próprio rabo, mas ele nunca vai alcançar, porque quando ele corre, a cabeça, o rabo também foi, né? O homem que vai buscar pagar a sua dívida para com Deus, ele corre atrás do próprio rabo. Ele nunca vai alcançar isso. É impossível. Todos nós somos dependentes de Cristo e é isso que o Evangelho mostra. Mas uma vez que nós estamos em Cristo, com a nossa fé depositada, nossa alma está confiada no Senhor,
nós podemos nos alegrar, nos regozijar nisso, porque o Senhor Jesus morreu para nos trazer perdão de todo pecado, todo e cada pecado que nós possamos ter cometido. Também lá em Romanos, ainda, só que no capítulo 6, Paulo fala sobre isso. A gente vai pegar alguns versículos aqui desse capítulo 6. Versículos 1 e 2, a princípio, ele diz: que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Lá em Colossenses ele fala sobre a nossa condição de devedores. Nós estávamos mortos de outra maneira. Agora ele diz aqui, agora que estamos em Cristo, nós não estamos mais mortos para Deus. Nós estamos mortos para o pecado. Não estamos mais debaixo do domínio dele. A graça de Deus entra na nossa vida para nos separar, nos livrar do pecado. Mas vamos ler mais 2 versículos agora, 6 e 7. Ele diz: sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado. Ou seja, com Cristo crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não servamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Paulo usa aqui uma outra figura, mas que a gente pode comparar com aquela lá de Colossenses. Lá ele diz que Jesus morreu na cruz por nossos pecados, para nos perdoar de todos os pecados, e que a cédula que havia contra nós, aquela nota de dívida, ele riscou, e ele fez o que com aquela cédula? Cravou na cruz. Aqui ele diz que nós mesmos estávamos, figuradamente, lá na cruz. Por que isso? Porque quando Cristo foi pendurado ali, quando ele estava ali morrendo na cruz, ele estava fazendo isso por mim, no meu lugar. Jesus morreu para salvar pecadores. Existem algumas discussões teológicas se Jesus morreu só para os salvos ou se ele morreu para todos. Olha, não vamos nos perder nessas coisas. O que nós temos que saber é que Jesus sabia muito bem por quem ele estava morrendo. Quem eram aqueles que iriam crer nele? Os que creram no passado e os que iriam crer nele no futuro. Então, de um modo muito especial, nós podemos afirmar, sim, Jesus morreu consciente de por quem ele estava morrendo. Ele sabia que ele estava pagando os pecados do Valdir, que iria nascer quase 2000 anos depois aqui. Tá? E eu espero que a mesma verdade possa ser dita a respeito de cada um aqui. Jesus estava cravando lá na cruz a cédula que existia contra nós. E aqui ele diz que nós mesmos fomos crucificados com ele. O nosso homem velho foi crucificado com ele. Nós, na nossa condição natural, sem Deus, esse é o homem velho. Sem Deus, sem temor de Deus, sem comunhão com Deus.
Esse homem morreu. Morreu onde? Morreu lá na cruz. Nós é que fomos tomar conhecimento disso só no dia da nossa conversão, né? Mas isso Deus já sabia desde a eternidade. E Jesus, o Filho de Deus, estava morrendo ali na cruz, sabia também disso desde toda a eternidade. Ele não ficou sabendo naquela hora e nem ficou sabendo depois, e nem como pregam certas doutrinas aí, né? Ele ainda não está ele não está investigando agora para saber quem é que vai. Não existe essa coisa do juízo investigatório de Jesus agora. O nome dos salvos já está escrito no livro da vida, desde sempre, desde da eternidade passada. Ainda 2 versículos mais, versículo 11, os 2 últimos versículos aqui desse capítulo. E aí sim nós vamos voltar para o capítulo 13, tá? Eles aqui, versículo 11. Assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Então, ele fala de uma nova condição que nós vivemos agora, livres do domínio do pecado. Não reine mais o pecado no nosso corpo, enquanto nós estamos nesse corpo mortal. Porque agora nós vivemos para Deus. Mas nós não estamos vivendo aqui para pagar uma dívida para Deus. Certo? A dívida já foi paga por Cristo. Nós vivemos aqui agora para oferecer o nosso louvor a Deus. A única dívida que nós podemos dizer, tá, e que a Bíblia demonstra que o crente, o salvo, pode e deve ter para com Deus, é aquela chamada dívida de gratidão. A vida do crente ela deve ser movida por gratidão. Nosso louvor a Deus. Tudo que nós fazemos deve ser motivado, deve ser movido por isso. Porque eu sou grato ao Senhor. A nossa motivação é Cristo. Também como nós vimos recentemente e relembramos hoje pela manhã. Mas de que maneira? A nossa motivação está em Cristo. É na questão de conhecer o que Ele fez. Jesus quitou a minha dívida, eu sou eternamente grato a Ele. Deus me amou de tal maneira que deu o seu próprio filho para morrer em meu lugar. Eu tenho que ser grato a Deus, não tenho? Nós temos que ser gratos a Deus. Então, a nossa dívida é essa, gratidão a Deus. Não temos mais a dívida de ter que pagar dos nossos pecados. Porque ainda hoje estava estudando com a irmã Liane. O que a gente vê? Nós encontramos nas Escrituras a promessa dos galardões. Aquele primeiro julgamento que Cristo vai fazer, ele vai trazer perante si quem? Os salvos, para julgar conforme as nossas obras. O que nós fizemos de bem, o que fizemos de mal. Mas é interessante a gente ver que a Bíblia diz ali não é um julgamento feito por ele para separar quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Ali é um julgamento que visa somente os galardões. Ou seja, ele vai
recompensar, Ele vai honrar conforme o que nós fizemos aqui. Mas Paulo diz, olha, alguns serão salvos como que pelo fogo. Lembram? Vede com que você edifica. O fundamento é o único, é Cristo. Você tem Cristo realmente? Você crê nele? Esse é o fundamento que todos nós precisamos ter. Mas a partir desse fundamento, cada um constrói de uma maneira. Alguns constroem com ouro, outros com prata, outros com pedras preciosas, outros com madeira, outros com palha, né? Feno e palha. Feno primeiro e palha. Então a gente tem que ver como é que a gente faz. O que estabelece essa diferença? Isso não vai diferenciar se alguém vai para o céu ou para o inferno. Vai ser, sim, o galardão que vai ser dado pelo Senhor. Mas qual é o critério, então? Aquele que edificou com ouro ou prata, por exemplo, o que é que fez ele diferente daquele que edificou com feno ou palha? Aí entra a nossa gratidão. Porque aqueles que são gratos a Deus, eles vão adorar. Eles vão servir a Deus com gratidão, e isso é agradável ao Senhor. Então, o único termo que nós podemos dizer de dívida do crente para com Deus diretamente é essa dívida de gratidão. Mas é importante que se destaque, não há mais uma dívida pelos nossos pecados, porque todos eles foram pagos por Jesus. Agora, o que nós lemos, voltando para Romanos 13, o que nós temos que Deus nos ensina é que nós temos uma dívida sim para com o próximo. Nós somos devedores. Se por um lado não devemos nada mais a Deus, porque já foi paga essa dívida, cabe a nós mostrar nossa gratidão a Ele. Por outro lado, nós temos uma dívida sim para com o próximo. Tanto para com o crente como para com o incrédulo. Ele diz, não deva coisa alguma a ninguém, né? No versículo 8. Não deva nada. Olha, isso traz outras coisas para nós, né? Até o nosso testemunho. O crente é ensinado a não ser devedor em nada. Não deva nada a ninguém. Eu sempre enfatizo isso, é uma regra que o crente deve observar. É lamentável crentes saírem fazendo dívida, né? Crediários, contas às vezes que ele se atrapalha, ele não dá conta de pagar, cartão de crédito, cheque especial. Fuja dessas coisas, meu irmão, tá? Fuja disso. Aprenda a viver com aquilo que Deus te dá. Porque o crente não deve dever nada a ninguém. Mesmo. Nós somos ensinados a isso. A única dívida que nós devemos alimentar é a nossa dívida de amor.
A ninguém devais coisa alguma a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Por quê? Aquele que ama aos outros, o que acontece? O que diz o versículo aqui? O versículo 8? Aquele que ama, né? Quem ama aos outros, fez o quê? Cumpriu a lei. Opa. Aqui nessa mesma carta de Romanos, Paulo enfatiza a graça em detrimento da lei. Ele explica, a lei é boa em si. Afinal, a lei de Deus, ela é boa. O erro está em o homem pensar em ser salvo pela guarda da lei, porque isso ele não vai conseguir. Mas quando nós aprendemos a lição de Deus, de amor, nós passamos a entender que cumprir a lei não é uma mera observância de regras, mas é o resultado natural. Não houvesse pecado, não haveria as intrigas que existem, né? Entre os homens. O que é que faz com que a gente não viva em paz? São os próprios desejos carnais nossos. São os nossos pecados. Por que uma pessoa prejudica a outra? Por maldade, por interesses próprios. Não é verdade? Não é assim que acontece? Alguém passa a perna no outro porque ele procura ter vantagem naquilo. Mas isso vai totalmente contra a vontade de Deus. Deus está nos dizendo, meus filhos, vocês não devem mais nada para mim. A dívida que vocês tinham comigo já foi paga. Agora que essa parte está solucionada, entendam que vocês devem algo aos seus irmãos. E essa alguma coisa é o amor. Aquilo que nós recebemos de Deus, nós devemos replicar aos outros. Amém? Entende o que é isso? Em Deus é que nós aprendemos de verdade o que é amar. Jesus morreu por nós na cruz, não esperando nada em troca. E nós somos ensinados a amar como Cristo amou. E essa é a dívida que nós temos para com o próximo. Porque quando nós fazemos isso, nós cumprimos aquilo que Deus quer que nós façamos. O salvo, ele não vai guardar essa lei para ser salvo. Mas é o nosso compromisso aqui agora. Irmãos, o que eu quero dizer com isso é que nós não temos dívida para com Deus, mas nós temos uma dívida para com o mundo. O apóstolo Paulo se colocou nessa condição. Como alguém que tinha uma dívida para com o mundo. E ele correu atrás a vida inteira de pagar essa dívida. Ele foi levar o evangelho de Cristo onde ele pôde. Ele entrava numa cidade, a primeira coisa que ele fazia, ele ia onde? Na sinagoga, né? A sinagoga dos judeus que tinha naquela cidade.
Via de regra, o que acontecia? Ele entrava na sinagoga e quando ele começava a falar de Jesus, ele era rejeitado. Quase sempre foi assim. Mas isso não fez com que Paulo mudasse a estratégia dele. Dissesse, eu não vou mais perder tempo de pregar na sinagoga. Eles vão me rejeitar mesmo? Não, ele não pensou assim. Paulo pensou sempre, eu preciso levar o conhecimento de Cristo aos meus irmãos. Falando assim, irmãos, não em termos de fé, mas irmãos no sentido de que ele, sendo um judeu, ele ia pregar o evangelho aos judeus, aos da nação dele. Nós somos devedores. Quando nós não pregamos o evangelho, quando nós não falamos de Cristo, nós estamos alimentando a nossa dívida para com o próximo. Quando nós fazemos qualquer coisa que gere um mau testemunho, nós estamos acrescentando a nossa dívida para com o mundo. Se eu cometi um pecado e dei um mau testemunho, sendo eu um crente, lógico, eu devo me arrepender disso, né? Me voltar a Deus, pedir, Senhor, me perdoa por isso, mas nós sabemos que esse perdão, na verdade, já ocorreu. Tá certo? Por quê? Jesus já morreu por esses pecados também. Mas nós acrescentamos uma dívida para com o mundo. Nós nos tornamos culpados por, em lugar de aproximar eles de Cristo, nós estarmos afastando eles, deliberadamente. Então ele segue dizendo aqui no versículo 9, olha, com efeito, tá? Para que a gente possa entender. E ele cita aqui o quê? Os mandamentos. Você reconhece essas palavras? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. Onde é que tem isso aqui na Bíblia? Os mandamentos lá em Êxodo 20. Isso, está lá. São os mandamentos. Os 10, parte dos 10 mandamentos, aquela parte que diz respeito ao próximo. Note que Paulo aqui não cita aqueles primeiros mandamentos, não terás outros deuses diante de mim, aqueles primeiros mandamentos que dizem respeito diretamente à nossa relação com Deus. Por quê? Ele não está falando desses pontos, porque ele está falando de uma outra dívida que nós temos. Aquela outra lá já foi resolvida para o crente. Ele escrevia aos crentes lá em Roma, sabendo, olha, vocês creram em Cristo, vocês estão nele, a sua dívida foi paga para com Deus. Mas notem, vocês não devem nada a Deus e precisam viver livres das dívidas de qualquer coisa para com quem quer que seja, com o governo, com as pessoas individualmente, com o comércio, seja com quem for. A única coisa que você tem que alimentar, tá? E que, entenda, você é um devedor, é com relação ao amor. E o amor se mostra nessas coisas. Ele cita aqui os mandamentos, mas note que ele acrescenta aqui, se há algum outro mandamento, além desses que ele citou, nessa palavra se resume. Vamos ler juntos aqui? O que é que resume? Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Aqui, ele mostra a nossa dívida. Ame ao próximo como a ti mesmo.
o versículo 10, ele diz, o amor não faz mal ao próximo. Nunca. O amor não vai fazer mal. Pelo contrário. O amor só vai fazer bem. E de sorte que o cumprimento da lei é o amor, diz ele aqui, no final do versículo 10. O objetivo desses pontos da lei eram justamente esses, de mostrar que nós devemos viver em amor, uns para com os outros, amar ao próximo de verdade. E nós precisamos atentar para isso. É louvável quando a gente vê a história de homens que entregaram suas vidas, dedicando todos os seus esforços à pregação do Evangelho. Não é? Quando a gente vê pessoas que poderiam ser nessa vida aqui, nesse mundo, poderiam estar trabalhando para alcançar coisas para si mesmo, ou algumas pessoas que tiveram qualidades que poderiam visar e talvez ser mesmo grandes personagens. Mas esses homens fizeram como Paulo e consideraram tudo aquilo como esterco, como lixo, como monturo, né? Coisas imprestáveis. Olha, isso não me serve, isso eu desprezo, porque eu vou atrás de algo maior. Mais importante. Homens que colocaram essa consciência da sua dívida para com o mundo num nível, né, elevado. É o caso do apóstolo Paulo. Ele sabia que ele tinha uma missão a cumprir. Dentro das possibilidades, né, do espectro de cada um, dentro da sua vida, nós podemos fazer determinadas coisas. Nós não vamos repetir o que Paulo fez. Era um cenário, uma época diferente. Nós não vamos conseguir fazer o que ele fez, tá certo? Mas a nossa dedicação, seja para com a pregação do Evangelho aos que não conhecem Cristo, ou seja para com os nossos irmãos, ela tem que ser o resultado de uma consciência. E ele diz aqui no versículo 11, isso digo, conhecendo o tempo que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é avançada, o dia está próximo. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Vamos fazer o que é bom, vamos fazer o que é certo. Ele está dizendo aqui, é hora de despertarmos do sono. Que sono é esse? Não é aquele sono que você ouve enquanto eu prego. Não, esse é um sono físico. Ele está falando aqui de um sono espiritual. Quando parece que a gente está cochilando na vida. Ele diz, olha, o tempo está mais próximo. A vida está passando. Se toca disso. Aí já sou eu que estou falando, né? Nas minhas palavras. Se toca, percebe. O que você tem que fazer é bom fazer logo. Jesus falou isso aí para Judas, né? Mas era algo mal que Judas tinha para fazer. O que tens de fazer, faça-o logo. E Judas saiu dali, foi e traiu Jesus. Bom, mas era determinado aquilo. Mas, irmãos, nós podemos dizer isso no sentido positivo. O que nós temos para fazer, nós temos que fazer logo. Sabe por quê? Você que é jovem, tá? Você pensa, eu tenho tanto tempo na vida, eu primeiro vou fazer isso e aquilo. Olha, você vai piscar e quando você abrir o olho, você vai estar como eu.
Quando a gente está antes, parece que existe um longo caminho para trilhar. Mas quando você já andou, você olha, parece que foi tão rápido. Parece que foi outro dia que eu tinha a idade de vocês. Estou falando dos jovens, né? Alguns até que não faz tanto tempo assim. Mas, sabe, eu ainda me lembro de algumas coisas. Mas o tempo passou. Deus me colocou no ministério. Eu tenho procurado servir a Deus. Mas eu olho com tristeza pensando assim, eu poderia e deveria ter feito muito mais. E o tempo está passando. E se eu não fizer agora, eu não vou fazer mais. Nós temos uma dívida. Eu acho que eu já contei essa história para os irmãos, mas cabe aqui contar de novo, né? Quando eu fui para a Sodmenuce, eu fiquei algum tempo, eu falei... a igreja, alguns irmãos insistiam... o irmão sente chamado pastorado. Nós vemos condição, pastor, irmão, por que não fazer a consagração, né, sua ao pastorado? Eu faço questão, desde o princípio falei, olha, vamos deixar a igreja me conhecer bem, eu conhecer a igreja, vamos ver confirmada aí a vontade de Deus. Aí quando chegou a época que eu achei que, né, já estavam me apertando mesmo, e eu mesmo achei que já era tempo disso, nós colocamos para a igreja em votação. Falou, olha, eu faço questão que seja feita uma votação em secreto para todo mundo ficar bem livre para dizer se querem mesmo ou não o irmão Valdir aí como pastor, tá? Então teve dois votos contrários. Mas era secreto, e aí? Só dois, o resto da igreja queria. Eu falei, olha, como foi em secreto, pode permanecer em secreto, mas eu vou fazer um pedido aqui. Tá? É em favor da igreja, a maioria. Mas eu gostaria de saber, então, se esses irmãos que votaram de forma contrária, se vocês puderem, então, me falar, porque pode ser que vocês estão enxergando uma coisa que o resto da igreja e eu mesmo não enxergamos. Se é uma coisa que pode ser consertada, amém. Bom, aí logo duas irmãs me procuraram em separado, né? Uma jovem falou, desculpa, eu fui bobeira, não deu explicação nenhuma, mudou o voto dela. Mas uma senhora me falou, essa sim eu achei interessante, né? Uma irmã idosa já, ela falou, eu olho você assim, tão novinho, na época eu era relativamente jovem ainda, né? E ela falou, essa igreja já teve tanto problema, é uma igreja complicada, o irmão vai sofrer muito se for pastor dela. Eu falei, sério que essa é a razão, irmão? Olha, desde que Deus me chamou para o pastor, eu não estou entrando iludido nisso. Sabe? Não vou dizer, né, que não, eu quero ser pastor porque eu quero sofrer. Mas eu entrei disposto, sabendo. Porque, de certa forma, né, num certo nível, eu tinha consciência da minha dívida. Se eu fui salvo por Cristo, né, eu quero servir a Ele, de alguma maneira, e usar, né, que Ele me use. Eu sei que agora eu tenho uma dívida. O que Ele fez, o que Deus fez por mim, me faz com que eu seja devedor em favor dos meus irmãos, de outros. Foi o que me levou lá para Sodmenuce, para aquela igreja. Eu estava muito bem, tranquilo com a minha família, na igreja onde nós éramos membros. Fazemos parte ali da igreja de Osasco. Estava muito bem, tranquilo ali. Mas nós sabíamos que outros irmãos precisavam de ajuda. E se eu podia fazer alguma coisa, por que não?
Eu estou contando isso como um exemplo, né? Uma ilustração da questão. Tá, mas isso pode se dar em outros níveis. O fato é que nós temos que enxergar, acordar para isso, desperte do sono, entender que nós temos uma dívida para com o mundo, irmãos. A igreja precisa pregar o evangelho. Nós temos uma dívida com São José dos Campos. Nós estamos colocados aqui por Deus para fazer alguma coisa em benefício dessa cidade. Nós não vamos suprir as necessidades materiais deles, até porque nós não temos condição para isso. E nós não fomos colocados aqui para isso, né? Para fazer um hospital, para fazer... né? A nossa caridade é feita de uma forma bíblica, mas não é institucional. Mas nós fomos colocados aqui com o propósito de pregar a salvação em Cristo. É para isso que Deus coloca uma igreja aqui. E nós somos devedores aos nossos irmãos. O nosso amor um para com o outro. É um grande mal para uma igreja quando seus membros passam a esquecer disso. Nós devemos considerar sempre um ou outro como prioridade, né? Você antes de mim. Você é mais importante do que eu. Essa é a vontade de Deus. Sempre que, em qualquer lugar, nós pensarmos assim, eu sou mais importante do que você, qual é o resultado? É fácil prever, né? Mas, irmãos, se cada um de nós tem aquele pensamento, você é mais importante do que eu. A minha prioridade é você. E você pensa o mesmo a meu respeito, nós vamos viver em amor. O pecado é tirado da nossa relação, da nossa vida. Aliás, o grande problema do pecado é que nós ofendemos a Deus e nós prejudicamos o próximo. Nós não devemos fazer nenhuma coisa nem outra. Diz o versículo 13: andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. E não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Revista-se do Senhor Jesus Cristo e não se importe com os seus desejos carnais. Não dê prioridade a eles. Por que ele diz isso? Cristo tem que ser mais importante para nós. Ele é o nosso Salvador. Ele nos salvou para quê? Para que nós vivamos em novidade de vida. Uma vida diferente. O que diferencia essa vida? É porque agora nós vivemos pela pauta de Cristo. Nós vivemos agora pela direção de Deus, da sua palavra. Agora nós aprendemos de verdade o que é amar. E isso faz com que eu enxergue que eu devo me relacionar com o mundo de uma maneira diferente. É por isso que Jesus ensina até que nós devemos amar não só aquele que nos ama. É muito fácil amar quem ama a gente, né? Mas Jesus ensinou que nós devemos amar até quem? Nossos inimigos. É inconcebível isso dentro da filosofia humana. Alguém amar o inimigo. Tá? Mas
Cristo mostra que nós devemos amar até os inimigos, porque aqueles que nos odeiam, até com eles nós temos uma dívida. Que graça maravilhosa é quando essa dívida pode ser paga. Aquele episódio lá de Atos, quando diz que Paulo e Silas, eles foram açoitados, foram lançados lá no fundo daquela prisão, e nós sabemos que ali houve a conversão do carcereiro. Nós não devemos imaginar que o carcereiro não teve participação nessas coisas. Quem é que colocou eles lá? Paulo e Silas poderiam ter algum tipo de rancor dele, mas eles sabiam que ele fez aquilo na sua ignorância. Eles puderam retribuir quando aquele homem se viu em desespero, vendo que a prisão se abriu com aquele terremoto que Deus promoveu ali, e as portas se abriram e ele pensou: e agora? O que vai ser da minha vida? Mas ninguém fugiu. E Paulo e Silas, pelo contrário, eles podiam ter, uma vez que eles foram soltos dos seus grilhões ali, eles podiam ter saído, ter talvez agarrado o carcereiro, ter promovido ali uma rebelião dentro da prisão para saírem livres, mas eles não fizeram nada disso. Ao contrário, o que eles fizeram? Eles foram lá e pregaram o evangelho para eles. O carcereiro, aquele que fez mal para eles. Eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Naquele dia, aquele homem também aprendeu o que é amor. Porque depois que Paulo e Silas falaram isso para ele creu, e naquele mesmo dia ele exercitou o amor para com eles. Aquele carcereiro mesmo cuidou das feridas deles. Pode-se dizer que funcionou mais ou menos aquilo que eu disse agora. Para Paulo e Silas, o carcereiro era mais importante do que eles. E o carcereiro também passou a enxergar dessa maneira. Esses dois homens são mais importantes. O fato é que nós devemos nos revestir do Senhor Jesus, aprendendo com Ele. Você crê em Jesus como teu Salvador? Amém. Mas a palavra nos ensina que nós devemos crer nele como nosso Salvador e também como nosso Senhor. Ele é o nosso mestre. É com ele que a gente tem que aprender. É tentar viver aqui, mostrando Cristo ao mundo, cultivando Cristo entre nós, e tentando viver como ele viveria. Tem um livro muito interessante, conhecido, antigo, Em Seus Passos que Faria Jesus. É bem interessante a colocação que ele faz. Situações cotidianas de crentes. Então, se fosse Jesus, como é que ele agiria nessa ou naquela situação? É uma boa forma de a gente pensar e a gente aprender a viver. Eu posso dizer o seguinte: Jesus agiria com amor. Às vezes tendo que ser severo, sim. Será que Jesus faltou com amor quando ele derrubou as bancas ali dos cambistas dentro do templo? Não.
Ele mostrou a eles o tamanho do erro. Vocês estão fazendo da casa de Deus o quê? Um covil de ladrões. Às vezes o amor nos obriga também a ser duros, né? Tem gente que não entende isso, né? Então até afeta a educação dos filhos, das crianças. Não, eu não posso repreender meu filho. Não. Quem ama, educa. Tá certo? Falando dos filhos. Leais são as feridas feitas por aquele que ama, pelo verdadeiro amigo. Então, às vezes a gente tem que falar alguma coisa, né? Alguma verdade. Falar em amor? Sim, mas falar. Nós temos que aprender com Cristo. Como nos relacionar com o mundo. Jesus não tinha dívida nenhuma para conosco. Mas ele se colocou nessa condição. Ele veio com o propósito de pagar a nossa dívida. E assim, ele nos ensina que se o nosso Senhor veio se colocando como se ele fosse um devedor para com o mundo, né, essa tamanha humildade lá, descrita por Paulo em Filipenses 2, é assim que nós devemos aprender a viver também. Não é fácil a gente imitar Jesus. Não é verdade? Não é fácil. É um padrão muito elevado. Mas a gente tem que fazer isso. Paulo disse: sejam meus imitadores, então. Assim como eu sou de Cristo. Então, na verdade, eu estava dizendo para nós imitarmos a Cristo. Procure ser como Ele. Aprenda com Ele. A viver dessa maneira. A nossa relação com as pessoas deve ser pautada pelo mesmo sentimento que Jesus teve. Quando ele morreu por nós ainda éramos mortos em ofensas e pecados. Lá em Efésios 2, Paulo ressalta isso, né? Ele não morreu por nós para nos salvar porque a gente era bonzinho. Tem gente que pensa assim, né? Não, olha, eu preciso ir para uma igreja. Eu preciso ler mais a Bíblia. Mas sabe, primeiro eu preciso consertar algumas coisas na minha vida, aí depois eu vou fazer isso. Não é o caminho certo e geralmente essas pessoas não vão a lugar nenhum. Melhor dizendo, geralmente elas partem e vão para o inferno, vão para a condenação eterna. Porque morrem sem Cristo. Porque eles sempre pensam que eles precisam fazer alguma coisa antes. Eles próprios querem resolver a situação. Quando a única solução que nós encontramos é em Cristo. Venha Cristo, seja salvo, seja limpo dos seus pecados, e aí você não deve mais nada para Deus, mas agora você é um devedor ao mundo. Vai servir a Deus para o mundo, beneficiar aqueles que estiverem pelo seu caminho. Será que você tem procurado ser bênção para aqueles que estão ao seu redor? Deus disse isso para Abraão. Sê tu uma bênção. Nós devemos procurar isso. Sermos bênção àqueles que nos rodeiam. A começar pelos mais próximos, dentro da nossa casa. Com colegas, com vizinhos. Ser uma bênção para eles. Aqueles que passam no nosso caminho. Nossos irmãos na igreja.
Em que eu posso ser benéfico a você hoje? Em que a minha vida pode ser bênção para você? Se você nunca pensou assim, desperta desse sono, porque nós estamos dormindo, estamos cochilando e a vida vai passar. Tem uma história, eu não lembro qual é, mas vocês devem conhecer uma daquelas histórias antigas de um homem que encostou para dormir e ele acordou muitos anos depois. Estava tudo diferente. Eu não lembro como é que chama. Me ocorreu agora, não tive tempo de pesquisar, né? Para relembrar. É uma história interessante. Tá? Ele acorda com cabelo, barba crescido, porque ele dormiu tantos anos e quando ele acorda está tudo diferente, tudo passou. Muitas vezes os crentes estão fazendo a mesma coisa, estão dormindo, a vida passa e quando eles vão ver, gastou anos e anos da sua vida para nada. Ele não abençoou ninguém. Ele não se deixou ser usado de maneira alguma. Nós não podemos desperdiçar nossa vida. Cristo morreu por nós de um modo que nós que não tínhamos nenhum valor, passamos a ter uma vida que pode ser muito preciosa. Ela pode ser de grande benefício àqueles que nos rodeiam, para sermos usados por Deus em favor dessas pessoas, especialmente com relação à salvação delas. Então, é por isso que a gente tem que ser paciente. Deus é paciente com a gente? Ah, graças a Deus. Ele é tão paciente. Ele é longânimo, né? A expressão bíblica. Então, às vezes a gente precisa ser longânimo também com os outros, né? Precisamos aplicar a sabedoria de Deus. Amém? Que Deus possa nos fazer, assim, uma bênção na vida daqueles que nos rodeiam. Não deva nada a ninguém, a não ser o amor.